Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast conversando.com. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Mendes. Este é o primeiro episódio e não liguem se eu estiver um pouco nervosa, é a primeira vez. Mas é isto, este podcast falamos de tudo um pouco, negócios, finanças, desenvolvimento pessoal, mas sempre num tom descontraído. Este é o espaço que vocês vão aprender sobre como encarar o futuro e muito mais. É só acompanharem e não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, o nosso YouTube, o Insta e o Facebook. Para esta primeira edição, começamos em grande. Recebemos o Silveira Nunda, especialista em finanças e consultor para investimentos certificado pela Comissão do Mercado de Capitais, que vai ajudar-nos a perceber como os jovens podem gerir melhor o seu dinheiro, como dar os primeiros passos nos investimentos. E partilhar dicas também práticas de poupança e disciplina financeira. Seja bem-vindo, senhor Silveira Nunda. Obrigado, senhora Carla Mendes. Sim, pode falar um pouco de ti? Quem é o Silveira Nunda, por favor, para as pessoas terem conhecimento. Olá, malta do conversando.com. Inicialmente achava que era conversa.com e agora entendi que é conversando.com. Sim. Chamo-me Silveira Nunda, para quem não me conhece. Sou consultor e analista para investimento certificado pela CMC, a Comissão de Mercados de Capitais. Além de consultoria financeira, investimento, gosto muito de impostos e contabilidade. No final do dia, tudo relacionado a finanças. Estou nesse mercado há mais de 10 anos e como analista financeiro, recebi a certificação agora, mas já venho a falar sobre finanças nos últimos 5 anos. Então, espero que essa conversa seja muito agradável e que consigamos desmistificar aqui algumas coisinhas do ponto de vista de poupanças, finanças e investimentos e de tudo que puder vir aí dessas duas caixas pensantes que estão aqui neste momento a conversar, que não é no .com, mas aqui no nosso podcast. Ok, bom, tem aqui algumas questões, né? Sobre finanças, para os nossos telespectadores terem uma certa noção de como gerir a sua finança, visto que nos últimos tempos temos visto muitos jovens que não olham para o futuro, só querem saber de gastar, não pensam em investir. Então tem aqui algumas questões para esclarecer melhor sobre isso. Ok, boa. Gostaria de saber se há algo sobre a tua história pessoal ou profissional que gostarias de partilhar com o público. Primeiramente. Pronto. Algo sobre a minha história, minha jornada pessoal ou profissional. Antes de mais, não sei, mas se calhar dar parabéns pela iniciativa que têm, né, da criação desse podcast. É uma janela de oportunidade para muitos dos jovens e, para já, é uma conversa de jovem para jovem e isso demonstra que dentro da nossa sociedade tem jovens com capacidade para influenciarem outros jovens. Estamos aqui justamente para isso. Então, tiveram a iniciativa de um projeto fantástico e que espero que não desistam. Felizardo por ser o primeiro convidado do podcast e vamos ver o que é que nós poderemos tirar daqui das nossas duas caixinhas. Pronto, experiências da minha vida pessoal e profissional que seriam importantes de realçar. Sou alguém que sempre estudou no ensino público, até a universidade, que depois passei para o ensino privado, mas sempre fui daquelas pessoas que tinha tudo para dar errado. Eu gosto muito de dizer isso, que eu tinha muita coisa para dar errado. Ainda não dei 100% certo, porque não sou milionário, mas estou no caminho e o processo vai-se caminhando e o caminho tem sido agradável. Mas no meu percurso, muita coisa aconteceram, perdi os meus pais muito cedo e isso influencia muito na nossa vida, principalmente quando não temos acompanhamento, mas somehow, por alguma razão, o Senhor de lá de cima teve a iluminar os meus passos e tentar sempre me colocar na trilha certa. Consegui realizar um grande sonho pessoal e também tem um impacto a nível profissional. Me tornei diretor ou manager para muitos em empresas de consultorias multinacional muito antes dos 28 anos de idade. Atingi a carreira quase que máxima para alguns angolanos dentro do universo de consultoria multinacional, em termos de Ernst & Young, KPMG, Deloitte
e PwC, que são as maiores empresas de consultorias no mundo. E antes dos 30 consegui atingir o cargo de liderança em uma das maiores empresas aqui do nosso país. Então, me sinto muito feliz e privilegiado, independentemente das dificuldades que tive na minha vida. Acho que o ensino, a perseverança e a consistência me fizeram chegar até onde cheguei. Então, acho que isso é uma coisa que eu me sinto muito grato e, se calhar, se eu tivesse que definir todo esse percurso para as pessoas, eu iria dizer simplesmente consistência. Ok, tudo isso só acontece quando a pessoa tem objetivos. Exatamente. Quer dizer, conseguir tudo isso antes dos 30, nos dias de hoje, é uma tarefa muito difícil. Encontrar jovens com foco e objetivos. Muito. Okay. Isso é muito difícil e não só quando nós temos os nossos objetivos bem definidos. Imagina, uma das coisas que eu coloquei como pilar da minha vida é, se eu entrei nesta multinacional, por exemplo, quando ainda trabalhava com consultoria e auditoria, o meu foco sempre foi, todo mundo que entra a nível de manager, gestor neste caso, normalmente entra já nos 33, 34 e tal. E eu falava sempre comigo mesmo, as pessoas ou chegam a este lugar aos 30 ou desistem e vão para um outro setor. E o meu foco sempre foi, eu tenho que ser o melhor daquilo que faço e conseguir atingir esse cargo antes dos 30. E por estar bem focado naquilo, evitar as distrações e os ruídos no meio do percurso, me ajudaram a chegar até lá. Então, sim, temos que ter os objetivos bem definidos. E sem os objetivos, poderemos chegar, mas nunca no momento em que nós planificamos. Nesse caso, olha, tu acreditas na lei da atração? Acredito. Como acredito? Eu também acredito muito na lei da atração. Por exemplo, eu acompanho alguns influenciadores brasileiros e eles aconselham muito os seguidores a praticarem a lei da atração. Tem até exemplos de colocar, tipo, montagens assim daquilo que a pessoa quer alcançar ao longo dos anos, como o fundo do telemóvel, para quando a pessoa acordar e saber, não, eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer isso, eu quero, eu consigo, eu posso. E é isso, meninos e meninas jovens, pratiquem muito a lei da atração porque funciona. Funciona. Em tudo, não só nos nossos objetivos profissionais. Eu, por exemplo, estou com uma meta no sugar por 6 meses, sem consumir açúcar. Ok. E o fundo do meu iPad, do meu telemóvel, é uma imagem a dizer no sugar. Okay. E sempre que eu olho para isto, eu me recordo daquilo que foi o meu objetivo estabelecido. Então, em qualquer coisa que vocês fazerem, coloquem sempre a lei da atração. A lei da atração. Funciona. Ok, com base na tua experiência, como é que achas que os jovens hoje em dia lidam com dinheiro? Pronto. Olha, os jovens hoje, na sua generalidade, lidam com o dinheiro acreditando que quanto mais têm, melhor condição de vida têm. Ok. E os jovens estão muito focados hoje em conseguir fazer muito dinheiro. Mas há uma diferença muito grande em fazermos muito dinheiro e sabermos gerir muito dinheiro. Aquilo que tu não consegues fazer no pouco, dificilmente farás se tiveres muito. Muita gente acha que, eu estou com um salário hoje de 100 mil kwanzas, com 100 mil kwanzas eu não consigo fazer muita coisa, mas quando meu salário for 300 mil kwanzas eu vou fazer muita coisa. 300 mil significa que triplicaste o teu salário, saíste de 100 a 300, triplicaste o teu salário. Mas o estranho e o que acontece quando não temos um planeamento bem definido é que chegamos aos 300 mil kwanzas que nós tanto almejávamos lá nos 100 mil kwanzas e temos as mesmas práticas que tínhamos quando tínhamos o salário de 100 mil. Então, os jovens hoje sonham muito em conseguir muito, às vezes nem se esforçam tanto para conseguir o muito que querem conseguir, mas no final do dia o muito nem sempre significa que temos mais organização. Quem não consegue fazer muito com pouco, não vai conseguir fazer muito com muito. Então, enquanto jovens, uma das coisas que impede muitos jovens de conseguir avançar e seguir em frente com uma prosperidade ou uma vida mais organizada é o fato de entenderem que quanto mais vão ganhar, melhor vão se organizar. Só que quanto mais ganham, mais viagens querem fazer, agora mais festas querem ter, mais impressionar. Mais garrafas querem gastar nas festas. Aconteceu que, acho que foi na passagem de ano, os jovens que gastaram sei lá quantos milhões de kwanzas estavam muito felizes por terem rebentado 2 milhões ou tantos milhões em garrafas de champanhe, porque tinham. Mas o segredo do dinheiro não é sobre o quanto tu gastas, é o que ficas para depois conseguires materializar os teus objetivos de longo prazo. Então, hoje os jovens
tem muito a mentalidade do querer ganhar mais, isso é uma das coisas, e depois não temos a cultura de conseguirmos trabalhar com os recursos que temos à nossa disposição, ou para multiplicar o nosso dinheiro, ou para gerir melhor o nosso dinheiro. Então, no meu ponto de vista, da experiência que eu tenho tido com muitos jovens com quem eu interajo e vejo, um dos grandes pontos é entender que não, eu preciso sempre de mais. Mas o ter mais dinheiro nem sempre é a solução para os nossos problemas. Ok. Bom, sobre a educação que recebemos em casa, molda a forma como olhamos para o dinheiro. Por exemplo, o papel dos nossos pais ainda é decisivo na formação financeira de nós jovens? Olha, influenciei muito. Imagina, vou te dar um exemplo, Carla. Tu estás dentro da tua casa e a Sim. tua mãe, por exemplo, diz: o teu pai tem uma segunda mulher. E é normal ele fazer isso. É normal, o papá tem, mas isso aqui é uma coisa normal. Quando tu estiveres no teu relacionamento e descobrires que o teu namorado tem uma segunda pessoa, inicialmente tu vais ficar triste. Sim. Mas depois qual vai ser o trigger, o alerta que o teu cérebro vai dar? Que a minha mãe me fez entender que aquilo é normal, sendo que não é normal. Exatamente. Sim. Mas para ti, vais perdoar ele, provavelmente, e depois vais seguir em frente. Isso por quê? Porque as nossas experiências, aquilo que nós levamos na nossa vida, nós somos influenciados pelo ambiente em que nós nos encontramos. Se dentro da nossa casa os pais têm dificuldade de falar sobre dinheiro, se dentro da sociedade, do bairro em que nós estamos inseridos, há muitos problemas relacionados com o dinheiro, há sempre pessoas que têm sempre dívidas, em vez de terem uma situação financeira mais estável, isto vai influenciar a nossa forma como vamos gerir o dinheiro no momento em que saímos daquele lugar. Então, as experiências que os nossos pais passam influenciam muito a forma como nós gerimos o nosso dinheiro no nosso dia a dia. Há pratos que tu fazes hoje, provavelmente na tua casa, porque Sim, viste a tua mãe fazendo daquele jeito. E se alguém te perguntar por que fazes daquela forma, vai dizer porque não, a mamãe faz Aprendi assim. com a minha mãe, sim. E se irem perguntar na mamãe, ela vai dizer, não, aprendi com a minha avó. Mas quando perguntarem na avó, a avó vai dizer, não, eu cozinhava desse jeito porque a minha panela estava furada na parte de baixo. Então eu colocava a panela de lado. Então, sem identificarem qual era o motivo pelo qual a avó fazia aquilo, todo mundo acabava por fazer, por conta de que é da influência. Imagina, se as pessoas que nós seguimos nas redes sociais influenciam a nossa forma de viver, quanto mais as pessoas que partilham conosco a casa. Sim. Influencia e muito, e aí depois cabe a nós conseguirmos perceber se essa influência tem sido positiva e me levado àquilo que são os meus objetivos, ou se tem influenciado negativamente. Por exemplo, o meu caso. Infelizmente, os meus pais, enquanto vivos, meu pai tinha um grande problema. Quanto mais tinha, mais gastava. Só que além de viver com meu pai, eu também vivia com a minha avó. E a minha avó trabalhava no BNA na altura e eu consumia muito da experiência da minha avó. E uma das coisas que eu falava sempre para mim é, quando eu crescer eu quero trabalhar na empresa da minha avó, que é aquela empresa que está na nota de 100 kwanzas, que é o BNA. Isso era o meu sonho. E por beber muito da experiência da minha avó, eu sabia que o que eu quero ser não é aquilo que eu vejo no meu pai. Eu quero ser aquilo que eu vejo na minha avó. Então eu Sim. tinha a minha avó como role model. Ok. Ou seja, apesar da influência que os pais têm na nossa vida, a nossa família tem sobre nós, aquilo que nós, como pessoas, entendemos que não, eu quero ser como fulano e a fulana, o que esse fulano ou a fulana fazer vai influenciar. Então, ao invés de utilizar a experiência que os meus pais tinham na altura, principalmente o meu pai, tinha no que diz respeito a finanças, eu preferi e entendi que não, se calhar esse não é o melhor caminho, eu quero Sim. seguir um outro caminho. Ou seja, quebrei o ciclo da experiência, porque se calhar ele aprendeu com o pai dele a forma como ele geria o dinheiro. Eu Sim. preferi aprender de fora como trabalhar com o dinheiro e ter uma experiência financeira melhor. Ok. Mas se eu não tivesse o trigger, não tivesse o alerta que deveria mudar e seguir aquilo que a minha avó me mostrava, eu certamente teria Seguirias a o caminho mesma... do teu pai. Exatamente, porque influencia muito. Ok. E quando falamos de poupança, como é que um jovem pode organizar-se na prática? Existe algum método simples para começar essa organização? Boa. Antes disso, eu gostaria de fazer-te uma pergunta. Aliás, em torno desta mesma pergunta, a Sim. minha questão para ti seria: vais dar uma festa, o que é que farias primeiro? Na organização da festa? Olha, Aquele boda mesmo. a primeira coisa que eu faria numa festa era procurar o espaço. Primeiro o espaço, depois
a comida, depois a bebida. Mas isso para saber o quanto vais gastar, certo? Quanto vou gastar, sim. Ok. Bebida, depois, por exemplo, se for uma festa infantil. A tua festa? A minha festa, pronto. A bebida, decoração, que também é outra coisa à parte. Yeah. Acho que é isso que uma festa precisa. O espaço, a comida, a bebida, a decoração. Ou seja, Uma festa a adulta. primeira coisa que irias fazer antes de dar a festa é entender quais os recursos que tu tens e depois fazer um planeamento. Sim. O mesmo acontece no nosso ciclo de vida financeira. Se nós queremos nos organizar financeiramente, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender qual o caminho o nosso dinheiro tem. Muita gente hoje, conforme eu disse lá no início, as pessoas querem ganhar mais porque entendem que não conseguem gerir o pouco, mas não sabem para onde o dinheiro vai. Se tu não sabes para onde o dinheiro vai, certamente no final do dia tu vais te perguntar o que é que eu fiz? E aí acontece muito. Eu estive a falar com um amigo recentemente e ele está com alguns problemas financeiros. Sim. E ele disse, mas bro, tu ganhas bem, tens um salário bom, acima da média. Como é que tu não conseguiste fazer isso e aquilo? Ele me disse, olha, não sei. Não sabe o que é que fez com o dinheiro. Não Isso sabe. acontece Por que muito. que não sabe para onde o dinheiro foi? Porque não parou e refletiu para onde ele vai colocar ou canalizar o dinheiro. Ou seja, nós gostamos de viver no momento. Olhamos para a esquerda ou para a direita, vimos aí um pacote de bolacha, vamos comprar. Olhamos lá à frente e vimos um cabelo brasileiro daqueles bem bonito, vamos comprar. Mas não conseguimos planificar. Então, uma das formas para os jovens hoje conseguirem melhorar a sua situação financeira ou a vida com o dinheiro, a primeira coisa a fazer, é entender, porque já estamos a viver, já temos o dinheiro, é entender para onde o dinheiro tem ido. Ok. Depois de entendermos para onde o dinheiro tem ido, planificarmos aquilo que vamos fazer. Porque se nós não guiarmos o nosso dinheiro, ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar. E o foco não é o dinheiro nos guiar, é nós guiarmos o dinheiro. Eu tenho uma máxima, dinheiro nenhum pode entrar na minha conta e ficar sentado. Se eu trabalho 8 horas por dia, o dinheiro precisa trabalhar 24 horas. Mas se eu deixo o meu dinheiro a trabalhar 24 horas, é porque eu sei o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Quando tu não sabes o que vais fazer com o teu dinheiro, o dinheiro vai comandar-te. O dinheiro comandar-te vai estar sempre na falta. Ao estares na falta, a única solução para preencheres o vazio é com dívidas. Por Sim. isso é que vemos muita gente no final do mês, me empresta só mais 10 mil kwanzas, quando o salário cair eu vou te devolver. Sim. Se fizéssemos o trabalho de casa quando o salário caísse, se fizéssemos o trabalho de casa no início do mês, certamente não nos faríamos essa pergunta. Ou não pediríamos ajuda a terceiros. Então, Sim. saber para onde o dinheiro vai, ponto 1, e depois de sabermos, fazermos um planeamento. E o planeamento financeiro começa com uma ferramenta muito básica, orçamento. Ok. Muitos não conseguimos fazer orçamento. Eu já tive essa dificuldade e entendo que é muito difícil termos que prever aquilo que serão as nossas despesas em determinado momento. Mas se nós não conhecemos as nossas despesas, nós nunca vamos ter a ideia de quanto nós efetivamente ganhamos. Se eu te perguntar, Carla, quanto tu ganhas, vais conseguir me dizer o teu salário? Provavelmente. Mas se calhar o teu salário não é o único dinheiro que entra na tua conta. E se nós sabemos quanto nós ganhamos, como é que é muito difícil saber quanto nós gastamos? Nós sabemos quanto ganhamos? Sim. Se eu te perguntar, por exemplo, quanto gastas com saldo? Saldo de dados no mês? Olha, só por dia... Não. Por semana, vou dizer assim, por dia é um exagero. Por semana, uns 5, 6 mil kwanzas. Por mês. Yeah. Por semana. Por semana. Sim. Agora imagina, se olhares do ponto de vista da semana, estamos a falar se por semana são 5 mil kwanzas, uma semana tem 4. Um mês Um mês tem 4 semanas. sim. E se olharmos no ponto de vista, então, do quanto gastas, considerando que gastas 5 mil kwanzas por semana, estaríamos a falar de em torno de 20 mil kwanzas, pelo menos, em saldo. Mas isso, porque tu vai te fazer essa questão agora. Sim. Mas muita gente o que é que faz? Vai pondo saldo, no final do dia, quando perceber, gastei 20 mil kwanzas de saldo, como assim? E se calhar isso é muito. Se calhar é muito, por quê? Porque a pessoa nem consome assim tanta coisa, só deixa o dado ligado, tem Wi-Fi em casa, mas continua com o dado ligado, então acaba por perdendo o saldo. Mas se fizesse o planeamento financeiro, se olhasse para a estrutura das despesas, se calhar iria reduzir 5 mil kwanzas dos 20 e colocasse apenas 15 mil kwanzas em saldo e poderia utilizar esses 5 mil e o outro dinheiro que ele tem disponível para canalizar para um outro tipo de solução, ou então
além de canalizar para um outro tipo de solução, fazer poupança. Mas o ponto é, nós não conseguimos ter uma percepção clara do quanto gastamos, porque não fazemos o planeamento. Sim. Então, para os jovens e para todo mundo, não apenas jovens, principalmente para pessoas que já têm família, o ponto é planeamento financeiro antes de qualquer gasto. Porque quando nós conseguimos fazer isso, até o pouco que nós temos, vamos conseguir materializar e conseguir multiplicar. Não estou com isso a querer dizer que quem ganha 25 mil kwanza vai conseguir resolver os problemas da vida dele. Sim. Atenção, não estou a dizer aqui que agora com 100 mil kwanza a pessoa pode fazer tudo e mais alguma coisa. Sim. Não, mas com 100 mil kwanza a pessoa pode se ajustar e perceber que não. Para aquilo que eu quero do meu estilo de vida, esses 100 mil kwanzas não chegam. E eu vou me capacitar para conseguir mais. Em vez de reclamar da vida, eu vou conseguir fazer algum bico dali, ter um negócio à parte de lá, além do meu salário, para conseguir multiplicar e ter aquele estilo de vida que eu gostaria de ter. Mas só vamos conseguir chegar a essa conclusão quando nós efetivamente sentarmos e fazermos um planeamento. Porque se calhar os nossos tais 100 mil kwanzas estamos a gastar 60 mil kwanzas com despesas não essenciais e 40 mil kwanzas com despesas essenciais. Como assim? Precisas de menos para viver e gastas mais com coisas que nem sequer são essenciais para a tua sobrevivência. Alguma coisa está errada. Então, o planeamento vai nos ajudar a alinhar isso. Não vai nos ajudar a ganhar mais dinheiro, mas vai nos ajudar a saber gerir aquilo que nós temos. E só um ponto, eu já fui daquele... Eu não, muitos jovens vão identificar-se com isso que eu vou dizer. Eu já fui daqueles... Prontos, aquela pessoa que diz, não, só se vive uma vez, gasta já toda a poupança, porque só se vive uma vez, pode acordar amanhã, pode morrer, pode não acordar. E também teve aquela onda em dezembro da parede. O que tens a dizer sobre isso? Olha, parede, isso do só depois se querem vive... dizer, desculpa por cortar, depois querem dizer que o janeiro é infinito, sendo que bateram na parede todo o dinheiro que tiveram em dezembro. Pronto, as pessoas têm uma particularidade, o modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência, nós achamos que os suplementos nunca acabam. Aliás, quando não estamos no modo de sobrevivência, achamos que os suprimentos nunca acabam. Sim. Só que nós temos que saber que dinheiros são finitos. Finitos. Tem não fim. Infinitos. Não infinito. O nosso salário tem um limite. E se o nosso salário acaba, nós não temos mais nada. Sim. Se a nossa mesada acaba, não temos mais nada. Mas nós temos a máxima que só se vive uma vez. Isso é um grande problema da nossa sociedade, que nós todos passamos por isso e tentamos sempre, psicologicamente, isso por conta do nosso subconsciente, estamos programados para isso, para gastar tudo o que nós recebemos. A nossa mente está programada para gastar tudo o que nós recebemos. Nós entendemos que se nós temos 100, temos que gastar 100. Porque amanhã podemos morrer e ninguém sabe o que vai acontecer. Só que os nossos pais, por pensarem assim, infelizmente descobriram que não morreram e ficaram avó. E provavelmente nós também não vamos morrer, porque estatisticamente todos que estão nessa sala não vão morrer amanhã. Sim. A menos que haja alguma catástrofe. Apesar da estimativa de vida em Angola ser muito baixa, ainda assim nós conseguimos ter uma longevidade muito boa. Então, se não tivermos nenhum acidente, ninguém vai morrer amanhã. Sim. E o problema é, quando chegar amanhã, o que é que será feito de nós? O que é que nós temos para nós? Provavelmente nada, porque batemos na parede. Batemos na parede a nossa vida toda enquanto tivemos a força. E só para partilhar aqui uma experiência. Eu tenho, nas minhas aulas sobre finanças e investimento, eu falo muito sobre o ciclo de vida, onde as pessoas nascem, crescem, desenvolvem e morrem. Mas o ciclo de vida financeira também obedece a algum padrão. Esse padrão começa por educação financeira. No início, as pessoas vão aprendendo sobre finanças, vão aprendendo sobre como gerir dinheiro, vão lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, vão lendo O Segredo da Mente Milionária e tudo mais, O Investidor Inteligente, vão aprendendo sobre dinheiro. E depois chega a fase em que as pessoas começam a trabalhar. Essa fase de aprendizado sai normalmente desde a nossa infância, porque nós aprendemos a forma como lidamos com o dinheiro dentro da casa dos nossos pais desde cedo, até a fase que nós vamos à universidade, nos formamos, tudo mais. Nessa fase, que dura aí em torno de 16, 20 anos de vida, nós estamos a aprender. Aos 20 anos até aos 45 anos, nós estamos a trabalhar fortemente. Então, nessa de trabalhar fortemente, se você percebe,
quanto mais nós crescemos na nossa carreira profissional, mais nós ganhamos. O que se entende do ponto de vista financeiro é que quanto mais nós ganhamos, mais nós temos que conseguir fazer ficar dentro de casa, o que muita gente não faz. Então, quando nós chegamos na fase da acumulação, que é a fase em que nós estamos a crescer financeiramente, estamos a crescer a nível da nossa carreira, a velocidade em que nós crescemos na carreira é exatamente a mesma velocidade, na maioria das vezes, que nós ganhamos mais dinheiro, porque estamos a subir novos níveis e está a entrar mais dinheiro na nossa conta. Só que neste ponto, a nossa mente começa a atrair-nos, a dizer-nos o quê? Se estamos a ganhar mais, temos que gastar mais. Por quê? Por conta do modo de nós acharmos que as coisas nunca vão dar errado. Então, nós entendemos que nada vai dar errado, entendemos que a nossa vida vai ser sempre assim, vamos sempre crescer e que se calhar nem sequer vamos ficar velho porque vamos morrer antes de ficarmos velhos. Então, isto vai fazer com que a mente do homem comece a atraí-lo e a fazer que os recursos nunca vão ser finitos, que os recursos serão infinitos, porque estamos sempre a ganhar mais e mais e mais. Entretanto, chega na fase do declive, porque depois dos 45 anos, nós já não temos a mesma energia para trabalhar que tínhamos anteriormente e não morremos. Sim. Então, se não morremos, já estamos a chegar quase aos 50 anos, que em regra, aqui em Angola, para mulheres, essas mulheres têm muitas vantagens. As mulheres conseguem se aposentar aos 50 anos de idade e o INSS começa a pagar o subsídio da Segurança Social aos 50 anos, salvo 50 ou 55, já nem tenho certeza. Acho que é aos 55. Mas os homens, nós infelizmente, temos que trabalhar até aos 60. Como é que as mulheres podem se safar? Por cada filho que uma mulher tem, reduz um ano de trabalho. Então, até 5 filhos. Se uma mulher tem 5 filhos, ela consegue descontar 5 anos da aposentadoria, da reforma. Mas nós, infelizmente, que também participamos na criação dos filhos e em colocar pessoas no mundo, não conseguimos ter esse desconto. Não, só que... Pode falar, desculpa por cortar. Não, pode falar. Não, eu acho injusto. Depois vou dar a minha opinião. Então, e chegamos nessa fase, já não temos a energia para trabalhar, mas batemos na parede no tempo em que tínhamos toda a energia. Como chegamos na fase do declive, que seria a nossa fase, a fase posterior à acumulação, que é a fase da consolidação, nesta fase da consolidação financeira, nós não temos a mesma energia para trabalhar. Então, seria basicamente no momento em que nós estaríamos a viver dos nossos rendimentos que conseguimos gerar lá atrás, por conta do salário crescente que fomos tendo na fase forte, na fase da acumulação. Chegando nessa fase, não temos nada, não conseguimos nos organizar, se calhar nem conseguimos construir uma casa, não criamos estabilidade, continuamos a viver na renda e pensamos, fogo, se eu pudesse, Mocassule, meu filho, eu ganhava muito dinheiro naquela altura. Se eu pudesse, não, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu faria uma gestão melhor do meu dinheiro. Já me encontrei com senhores que me diziam, Mocassule, eu já tive $1 milhão. $1 milhão hoje é muito dinheiro. Na altura que eu estava lá atrás, isso não era nada. Eu vendia, comprava carros, mas hoje não deu nada. E não tem nada por quê? Porque bateram na parede. Isso por conta da mentalidade também. Conforme eu estou aqui a dizer, nós vivemos cientes de que vamos ter sempre. Mas as coisas não funcionam assim. Se nós não montarmos uma estratégia que nos permite preservarmos aquilo que nós temos, sabermos que a vida financeira é que nem um funil, a velocidade em que as coisas entram não tem que ser a mesma que elas saem. Se entra muito, depois tem que sair pouco aqui. Para quê? Para que saia bocado e demore mais tempo. E nós temos que saber que temos que criar riquezas geracionais. E riqueza geracional não se cria batendo na parede. Então, isso é uma prática que nós fazemos muito. E falando sobre janeiro, as pessoas têm a ideia que dezembro é o mês da festa. Só que festa não simboliza fim do mundo. Sim. E nós temos a mentalidade de quando estamos na festa, estamos em dezembro, passagem de ano, o mundo vai acabar. E não pensamos no amanhã. E uma coisa, quando toca 23h59 do dia 31 e depois toca 0 hora, o teu coração bate diferente? Não. Transforma, o teu corpo muda, fica Hulk, não muda nada. Não. Exatamente, mas
cumpriste um ciclo de 365 dias, que temos que parabenizar, temos que ficar felizes por isso. Mas a vida vai continuar, o mundo não vai acabar. Então, levando isso em consideração, isso não quer dizer que quando estamos em época de festa, ou no nosso aniversário, ou na nossa licenciatura, ou numa passagem de ano, isso não quer dizer que temos que gastar todos os recursos que temos. Temos que ser racionais. Sim. Eu, posso confessar-te aqui, nunca passei mau janeiro. Nunca. Por quê? Porque eu entendo sempre que dezembro eu vou gastar um pouquinho mais. Mas por quê? Porque também no mês de dezembro recebo um pouquinho mais. Porque tem o subsídio de Natal, tem o bônus da empresa, se calhar. Então vou gastar um pouquinho mais, mas eu não posso gastar além daquilo que eu consigo. Sim. Se eu por mês gasto 100 mil kwanzas, em dezembro não posso gastar 300. Sim. Não faz sentido. Se calhar vou gastar dos 120 ou 150. Por quê? Porque vou ter janeiro. E uma coisa, as empresas também fazem algo que nos ajuda nisso de gastar muito. O salário de dezembro é sempre pago muito cedo. E por ser pago muito Até cedo, o dia 15, todos já têm salário. as pessoas acham que têm mais recursos. Mas isso por quê? Porque as empresas trabalham para gerar dinheiro. Sim. E o setor de FMGC, que é... Pronto, como é que é isso aqui? O setor do retalho precisa de mais... É basicamente no mês de dezembro que eles fazem mais dinheiro. Então tá a dar dinheiro para gastar mais dinheiro. Só que tu tens que ter a mentalidade que não, eu não vou mudar o meu estilo de vida. Porque Sim. quando bater 23h59 do dia 31 de dezembro, a minha vida vai ser a mesma. Sim. Quando tocar 0 hora Do do dia dia 1, 1, eu vou continuar a ser o Certo. Silveira, com a mesma estatura, com o mesmo tom de pele e com a mesma poupança que tinha lá no início do mês. Então, não batam na parede. Mas a vantagem que vocês têm, mulheres, vou tocar nesse assunto novamente, vocês estão muito à frente. Olha, sobre a vantagem que nós temos, falaste sobre o pai ajudar a fazer o filho, mas na verdade quem fica com 90% da responsabilidade da criança é a mãe. É o que dizem, o filho é mesmo da mãe. Nesse mundo vais encontrar, 98% de mães a cuidarem. Vais encontrar 2% de mães que abandonaram, deixaram com os pais. Sim. Então acho que é válido e as mães merecem sim. Porque a mãe que fica com a responsabilidade. O pai vai cuidar. Quer dizer, o pai pensa que ajuda, mas é obrigação dele. O filho nasce, o pai tem que dormir para ir trabalhar no outro dia, a mãe que tem que aguentar com as cólicas, o filho está doente, o pai está a trabalhar, a mãe vai ao hospital sozinha. É sobre isso. Então, acho que nós merecemos sim. Sim. Não, eu concordo, e principalmente daquelas mulheres que trabalham e ainda têm as responsabilidades de casa. O esforço é a dobrar. E se os dois chegarem em casa, é a mulher que vai largar normalmente as suas atividades para ir fazer o jantar, enquanto eu vou estar aí com o comando da TV, sentado a assistir. Exatamente. Se bem que poderíamos ajudar, né? Mas é aquilo ajudar que falaste. Não, é obrigação, não é ajuda. Então, o teu trabalhar é obrigação? Tu trabalhar, estamos casados na mesma casa, o fato de ires também trabalhar é a tua obrigação? Depende do objetivo, mas acho que não. Não é a tua obrigação? Não então é. Por que é a minha obrigação é um ajudar? Complemento só. Então por que é a minha obrigação ajudar-te nos trabalhos de casa? Porque só por o curiosidade. homem é o provedor do lar. Por isso é que eu vou trabalhar. Sim, Mas agora por que é que eu vou te ajudar a lavar a louça? Não, tipo... Por que eu tenho a obrigação de lavar a louça? Não tens a obrigação. Não tens. Então concordas comigo que ajuda? É uma ajuda, assim, não, mas na questão dos filhos não é ajuda. Na questão dos filhos não. É uma obrigação. Agora, sim, concordo. O ajudar pode ser durante os... Eu não vou cansar o meu marido que está chegando do trabalho, 18, 20 horas, já fulano vai lavar a louça. Não, isso... então é um estamos desrespeito na mesma muito página. grande. Sim. Sim, mas sobre os filhos é mesmo obrigação dos dois. Sim. Então acho que é válido sim as mulheres terem este privilégio de terem a opção de se aposentarem aos 50 anos e os homens aos 60. Aos 55 ou 60. 60, sim. Porque o homem é para homem, mulher, mulher, né? Mas enfim, continuando. Quando falamos de poupança, como é que um jovem pode... Não, essa foi a pergunta, né? É outra. Falar de dinheiro é o mesmo que falar de finanças? Ou há uma diferença conceptual importante que os jovens deviam entender?
Olha, não é a mesma coisa. Falar de dinheiro todo mundo fala, e Sim. dinheiro é apenas a ferramenta que nós utilizamos para atingir os nossos objetivos. Falar de finanças e dinheiro são coisas diferentes. Porque quando nós falamos sobre dinheiro, nós estamos a falar sobre o recurso que nós queremos utilizar para satisfazermos as nossas necessidades. Quando falamos sobre finanças, estamos a falar sobre o processo de quê? De sabermos o que são os nossos incomes e os nossos outcomes, de sabermos as nossas entradas e as nossas saídas. Quando falamos de finanças, estamos a olhar do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista da gestão daquele recurso que é o chamado dinheiro. Sim. Então, o fato de nós falarmos muito de dinheiro nunca vai significar que sabemos muito sobre finança. E a nossa conversa aqui está a ser em torno de quê? Ganhar muito não significa saber gerir. Desculpa. Então, como ganhar muito não significa saber gerir, é importante sabermos falar sobre dinheiro e gostarmos do dinheiro para o bem, e também sabermos como falar sobre finanças e como fazemos uma gestão financeira eficiente ou eficaz. Porque no final do dia é a gestão financeira que nos vai ajudar a materializar os nossos objetivos que nós temos com o dinheiro e que vai também nos ajudar a saber entender se daquilo que nós recebemos resta alguma coisa ou não. Ok. É que nem poupança e investimento. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas poupar é diferente de investir. Yeah. E quanto à organização financeira, por onde é que achas que as pessoas devem começar a tomar controle das suas finanças? Pronto. Para começar, e acho que já dei uma deixa sobre essa resposta, sobre essa pergunta, o primeiro passo é então conseguirmos saber para onde vai o nosso dinheiro. Sim. Depois de sabermos para onde vai o nosso dinheiro, quando nós vamos nos organizar financeiramente, a primeira coisa que devemos fazer é uma divisão muito simples dentro do nosso orçamento. É percebermos quais são as nossas despesas essenciais, quais são as nossas despesas não essenciais, quanto nós precisamos para os nossos projetos e o que é que nós temos de dívida. Ok. E, eventualmente, quais são os nossos investimentos, porque depois vamos entrar para um outro passo acima da poupança, que é o investimento. O que é que são despesas essenciais? Os jovens precisam perceber que a organização financeira começa ao percebermos daquilo que é a nossa vida, quais são as despesas que eu preciso para a minha sobrevivência. Para sobreviver, eu preciso de segurança, eu preciso de alimentação, eu preciso de transporte, eu preciso de transporte e alimentação, principalmente transporte e alimentação, que segundo a pirâmide de Maslow, as despesas básicas e de segurança são as principais que ficam lá na base da pirâmide de Maslow. E, então, para nós, como jovens, ou como seres humanos, desculpa, dentro do mundo em que nós estamos hoje, percebemos que o primeiro passo para nós nos organizarmos é organizarmos as nossas despesas essenciais. Nós vamos ter que canalizar o nosso dinheiro inicialmente para satisfazer essas necessidades. As necessidades de deslocação, as necessidades de alimentação, de segurança, porque temos uma casa. Então, renda de casa, transporte ou táxi ou combustível, energia, água, tudo isso são despesas essenciais. Fechadas as despesas essenciais, nós vamos passar para a próxima fase, as despesas não essenciais. Carla, comprar 5 roupas, 5 tênis novos não são despesas essenciais. Comprarmos uma peruca, um cabelo, ou então eu comprar aquele Jordan, aquela Air Force muito linda, não é despesas essenciais. E eu vou ter ir um pouquinho mais fundo, até pagar ginásio. Não é uma despesa essencial. Ok, malta? Por que não é uma despesa essencial? Nós conseguimos naturalmente fazer exercício ao ar livre. Sim. E termos, se calhar, bons resultados, ou melhores resultados em relação às pessoas que vão ao ginásio. Muitos de nós vamos ao ginásio só para bater uma foto fixe, porque tivemos naquele environment, naquele ambiente todo chique. Mas a atividade física não necessita de ginásio propriamente. Pronto, então, como a atividade física não precisa de ginásio propriamente, nós conseguimos, eu chego a dizer que ginásio não é uma atividade, não é uma despesa essencial, uma despesa não essencial. Quais são as despesas não essenciais? Os presentes que nós gostamos de dar uns aos outros, comprar roupa nova sempre, todos os meses comprar roupa, Netflix, serviços de streaming, pagar
Chat GPT e tudo mais, tudo isso aqui, se o Chat GPT for, por exemplo, uma ferramenta de trabalho, aí sim é uma despesa essencial. Sim. Mas se for só para pesquisar qual é a cor da batata, para fazer perguntas Para desnecessárias, fazer cábulas nas provas. Epa, aí nem dá sequer para pagar o Chat GPT, ok? Nem dá para utilizar. Então, separando as despesas não essenciais, depois vamos para aquilo que são os nossos projetos, porque nós precisamos definir também o que é que nós queremos fazer no futuro. Daquilo que entra do nosso dinheiro, a organização financeira não vai ser apenas organizarmos aquilo que é essencial e não é essencial, também temos que ter em vista os nossos projetos. Uma viagem, por exemplo, eu tenho uma máxima, eu tenho que viajar uma vez no ano. Se eu quero viajar uma vez por ano, eu tenho que poupar dinheiro para isso, porque eu não sou filho do Bill Gates nem do Brad Pitt, que tenho dinheiro para fazer a viagem do nada. Então, o planeamento financeiro vai servir-me de bússola para saber o quanto eu vou precisar para fazer a minha viagem no meio do ano, no final do ano, e de lá, desde o mês de janeiro até o mês em que eu vou ter a minha viagem, eu vou estar a me planificar para isso, comprar o bilhete em março, fazer o outro passo, reservar a hospedagem em abril, assim sucessivamente, porque eu estou a fazer um planeamento para viajar quando? Em julho ou junho, ok? Então, eu preciso também olhar nos projetos que eu quero fazer. Uma formação, por exemplo. A organização financeira também vai passar por isso. Prever a formação que eu quero fazer, quanto de dinheiro eu vou precisar até lá e me preparar até que chega o momento em que eu tenho que pagar por esta formação. E é uma coisa muito simples. É só pegarmos uma folha do caderno ou então uma folha do Excel e colocarmos lá despesa essencial, despesas não essenciais, projetos, dívidas, porque às vezes vamos ter que fazer dívida. Nunca construam as vossas casas com fundos próprios. Se tiverem 100 milhões de kwanzas, não gastem os 100 milhões de uma vez. Prefiram fazer um crédito e utilizar os 100 milhões para outras coisas. Agora, se não tiverem nada, aí utilizem o vosso dinheiro. Porque crédito é sempre muito arriscado, mas é do ponto de vista do planeamento financeiro que nós vamos conseguir ter essa visibilidade. Então, prever também as nossas dívidas e os nossos investimentos. Com isso, tu vais pegar aquilo que é o teu rendimento mensal e organizá-lo em função das prioridades. O que é essencial é prioritário, o que não é essencial não é prioritário. E quando nós vermos, ou quando colocares tudo isso no papel e perceberes que as tuas despesas não essenciais são superiores às tuas despesas essenciais, alguma coisa de errado não está certo. Por quê? Basicamente estás a dizer que tu gastas mais com coisas que não precisas do que com coisas que efetivamente precisas. E simplesmente fazendo o orçamento daquilo que é a nossa vida financeira que nós vamos conseguir ter essa visibilidade. Então, a organização financeira passa por orçamento e no orçamento definirmos o que é essencial, o que não é essencial, os projetos, os investimentos e as dívidas. Aula gratuita. Se depois desse podcast vocês não mudarem a vossa forma de pensar, a vossa forma de gerir as vossas finanças, já não sei mais o que é que vai vos ajudar. Vão bater na parede. Não, há mesmo pessoas que depois de assistir isso vão continuar a bater na parede. Sim, mas há pessoas que também mudam. Eu tive uma experiência, realizei agora uma turma de investimento, uma turma de finanças e investimento, mas para o mercado de capitais, que é o meu segmento. E eu tenho um amigo que fala que é muito contra poupança. Ele diz, eu vou mesmo gastar, eu compro brinquedo de 400 mil kwanzas para minha filha e está tudo bem. E eu lhe falei, olha, convido-te grátis a entrar na minha turma. Ele disse, não vai ser grátis, eu vou colocar, em vez de eu entrar, porque eu mesmo não acredito nisso, vou colocar minha esposa. E a esposa dele entrou. Ele nunca levou comida por serviço, porque gasta todos os dias. Nós gastamos em média de 7 mil, 10 mil kwanzas para comer. Todos os dias. Então ele já tinha aí uns 150, 200 mil kwanzas do seu orçamento só para a refeição. Mas ele já tinha uns 200 ou 300 mil kwanzas para as despesas dentro de casa. Então ele está basicamente a pegar as despesas dele de alimentação é tal e qual quanto as despesas que ele gasta para manter a refeição dentro de casa. É estranho, vê lá, tu gastas 200 mil kwanzas para comprar o saco de arroz, a massa, o óleo e tudo mais, mas quando sais fora de casa e vais para o trabalho, tu gastas essencialmente 200 mil kwanzas para comer todos os dias. Pronto, a mulher dele entrou na minha formação, fizemos as aulas e um belo dia, porque ele não acredita em nenhum educador financeiro, literalmente nenhum.
E ele ligou para mim e disse, pá, Silveira, você é a única pessoa que eu acredito. Hoje eu levo almoço e estou a sentir que a minha vida melhorou. A minha casa está a andar mais rápido porque ele está a construir. Eu acho que eu estava a perder muito dinheiro. Eu, pá, poxa, já estou arrependido por ter comprado aquele carrinho da minha filha que nem utiliza por 400 mil kwanzas. E agora ele leva a lancheira para o trabalho. A mulher dele chegou, sentou com ele e, epá, se fosse ele a fazer a formação, se calhar as coisas não iam mudar. Mas como a governanta, a mãe grande, fez a formação, lhe colocou sentado e lhe disse, nós temos que mudar isso. E pararam de bater parede. Hoje a situação financeira deles está mais estável. Por acaso eles nunca tiveram dificuldades financeiras, ganham muito bem. Mas era aquilo, entrou, saiu, chapa ganha, chapa gasta. Mas agora eles são chapa ganha, chapa poupa, investe e gasta aquilo que for o que é o remanescente. Gastam apenas aquilo que é essencial. Porque nós não precisamos de muito para viver. E aí está o segredo. Muita gente entende que acha que nós precisamos de muito para viver. Mas não, é aquilo. Nós só precisamos do essencial para viver. Aquilo que não é essencial é um complemento para nos dar o prazer. Porque nós temos que viajar, nós temos que curtir, temos que ir a um restaurante, temos que comer sushi, para quem gosta de sushi como eu. Temos que fazer isso, mas isso tem que ser complemento. Nós temos que saber viver com o mínimo possível, desde que tenhamos segurança, integridade, porque também não vamos viver a nos apertar no pescoço, ganha 1 milhão, mas em casa só gasta 100 mil kwanzas, isso não existe. Pá, como é que ganhas 1 milhão? O teu estilo de vida é de 10% apenas do teu salário. Se calhar alguma coisa também não está certo. Porque tu precisas ter prazer de viver. Mas esse prazer da vida, o prazer de viver, deve ser sempre acompanhado com uma visão de longo prazo. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E é isso que ele agora está a fazer. Então, sim, tem pessoas que mudam nesse percurso e tem aqueles que não pegam, mas acredito que todo mundo que está a assistir agora ao Conversando.com vai conseguir reter a maior parte das coisas que estamos aqui a discutir e principalmente saber que o quanto mais ele ganha não significa que deverá gastar mais. Muito pelo contrário, deverá garantir mais o seu futuro e a viver apenas com o essencial. O essencialismo é a chave de muita coisa. Ok, e pronto, olhando para o contexto angolano, como é que tu caracterizas o perfil financeiro do jovem? Consideras que é conservador, arriscado ou apenas desinformado? Olha, por conta de uma publicação que eu fiz ontem, eu vou dizer que o perfil dos jovens aqui é, na sua maioria, desinformado, mas isso já tem mudado muito. Desinformado por quê? É incrível que nós podemos ter produtos financeiros, por exemplo, no nosso mercado de capitais. A tua questão é voltada para finanças, sobre finanças, certo? Sim. Então, é incrível como nós podemos ver muitos produtos no mercado de capitais e nós ainda confundimos esses tipos de produtos. Por exemplo, se ouvires dizer que o BAI ou a Sonangol, vou começar pela Sonangol porque isso começou com a Sonangol. Quando a Sonangol entrou para o mercado de capitais, a Sonangol vendeu obrigações corporativas, ou seja, que basicamente é dar dinheiro emprestado às empresas. Nós hoje damos dinheiro emprestado ao banco. E chamamos isso aqui, depósitos a prazo. Nós damos o dinheiro emprestado ao banco, o banco utiliza nosso dinheiro e nos paga juros. As obrigações do tesouro ou as obrigações corporativas têm a mesma finalidade, sendo que nas obrigações corporativas nós damos o dinheiro emprestado à empresa. E nas obrigações do tesouro ou nos bilhetes do tesouro nós damos o dinheiro emprestado ao Estado. Quando a Sonangol entrou para a Bolsa, na Bodiva, aqui em Angola, muita gente entendia que ao comprar uma obrigação da Sonangol, estava a ser acionista da Sonangol. Ou seja, nós jovens ainda confundimos o conceito de ação e obrigação, sendo que a ação é um título que dá-te o direito a uma parcela da empresa e uma obrigação é estares a dar o dinheiro emprestado à empresa, que depois vai te devolver este dinheiro no futuro. Por isso é que as obrigações têm maturidade, enquanto que as ações é para o resto da vida, até que tu decidas vendê-las e pagam-te dividendos. Nas obrigações tu recebes cupão, que é basicamente o ganho subjacente ao dinheiro proporcional ao dinheiro que tu deste emprestado. E por que eu estou a falar sobre isso? Muita gente entende que quando compra uma obrigação, está a comprar uma ação. E eu vi uma transação incrível, aliás, dá os parabéns ao BAI por ser um dos pioneiros no nosso mercado de capitais.
e ter colocado as suas ações à disposição na bolsa e agora também colocou à disposição obrigações. Mas é incrível como uma obrigação saiu de 100%, ou seja, de 25 mil kwanzas a 110%, e foram movimentados mais de 12 mil milhões de kwanzas. Isso por quê? Porque as obrigações estão a valorizar tanto, porque se calhar muita gente está a entender que ao comprar uma obrigação, está a comprar uma parte da empresa, enquanto que não. Então, eu diria que a maior parte da nossa juventude hoje ainda é um pouquinho desinformada, e além de ser desinformada, é um pouquinho agressivo. Ou seja, em vez de ser conservador ou moderado, tem um perfil muito agressivo, mas é aquele agressivo que investe em produtos financeiros ou que utiliza o dinheiro para alguns tipos de negócios que na sua maioria nem sequer conhece. Hoje muita gente investe na bolsa, mas sem conhecer como sequer analisa-se um produto financeiro. Então, como tu não sabes como analisar e ainda assim estás a investir naquele produto, é extremamente arriscado. Então, por seres arriscados, é alguém muito agressivo. Então, eu classificaria o perfil dos nossos jovens hoje agressivos e, ao mesmo tempo, de alguma forma desinformado, que já tem reduzido muito, porque eu e os meus colegas dentro do mercado de educação financeira já temos feito um bom trabalho, e muita gente hoje entrou no mercado de capitais por nossa influência e já têm tido um maior domínio. Muitos entraram por hype, porque está na moda, mas depois de entrar conseguiram conhecer melhor como esses produtos funcionam. Então, mas ainda preciso reduzir mais ainda. E quando o mercado for o mercado que nós almejamos ter, e eu trabalho muito para que isso aconteça, aí estaremos satisfeitos e conseguiremos fazer uma classificação de perfil de investidor muito mais apropriada para a nossa juventude. Mas, por enquanto, estamos um pouquinho desinformados. Informem-se, jovens. Informem-se. A vida não é só gastar nas festas. Informem-se para um futuro melhor, porque depois, no futuro, os vossos filhos, a vossa família, né, no futuro, vai agradecer. Depois amanhã não invejarem a vida do outro, sendo que você, hoje, sendo jovem, não consegue parar para pensar, não consegue pensar no amanhã, só quer paredar com dinheiro. E é isso, aulas gratuitas aqui. Enfim, há quem diga que quem não poupa hoje será pobre no futuro. Concordas com esta afirmação? Quais são os riscos de não desenvolver hábitos financeiros cedo? Bem, essa questão é um pouquinho armadilhada. Eu diria, pronto, vou tentar desconstruir aqui uma coisa. Poupar não é tudo, ok? Sim, concordo que quem não poupa hoje não vai conseguir ter uma vida estável amanhã. Sim. Mas iria complementar que a poupança por si só não serve. Ou seja, além de poupares o teu dinheiro, tu precisas saber como rentabilizar esse dinheiro. Porque o que é a poupança? A poupança é o mero hábito de reservarmos alguma parte do nosso dinheiro para fazermos o que? Termos uma reserva. Sim. Só que se essa reserva continuar estática e não crescer além daquilo que ela está, independentemente do quanto colocas, se esse dinheiro não criar novo dinheiro, tu não estás a se proteger. Por que não estás a te proteger? Porque 100 mil kwanzas hoje não equivalem a 100 mil kwanzas daqui a olha, em Angola nem sequer equivale a 100 mil kwanzas daqui a 2 meses. Por quê? Por conta da desvalorização do nosso poder de compra. O poder de compra ao longo do tempo desvaloriza em função à inflação. Quanto mais a inflação sobe, maior é a desvalorização do nosso poder de compra. Aquilo que nós compramos com 100 mil kwanzas hoje não será exatamente a mesma coisa que nós vamos comprar com 100 mil kwanzas daqui a 5 anos. Sim. Então, se você poupar 100 mil kwanzas, acreditando que com esses 100 mil kwanzas poupados vais conseguir ter uma vida melhor daqui a 2, 3, 5 meses ou 1 ano, a resposta é não vais ter. Mas o hábito faz lei. Então, antes de nós começarmos para esse segundo passo, que é o crescimento do dinheiro com o próprio dinheiro, nós temos que começar a fazer o quê? Ter o hábito de poupança. Então, quem não poupa não vai conseguir ter uma vida estável mais lá para frente. Mas quem não investe não vai conseguir ter o poder de conseguir vencer a inflação e ter muito mais ainda. Então, com isso, o que eu quero dizer? Poupar
é um processo que nós devemos certamente seguir e tudo deve começar por aqui, mas dentro do nosso ciclo de vida devemos sempre começar com a poupança e depois mudarmos os nossos hábitos para utilizarmos esta poupança e alavancarmos ela, ou seja, exponencializarmos o ganho que nós teríamos se o dinheiro ficasse parado. Quem poupa 100 mil todos os meses ganha menos do que quem poupa 100 mil e faz, por exemplo, um depósito a prazo todos os meses com estes 100 mil. Porque além dos 100 mil, ele vai ter os 10%, os 15% acima daqueles 100 mil que ele está a poupar todos os meses. Em um ano, você vai ter 1.200.000 poupando, mas investindo, provavelmente vais ter 1.300.000, 1.400.000. Então, quem investe sim, tem uma segurança melhor lá à frente. Quem poupa consegue ter alguma coisa e quem não faz absolutamente nada, certamente não conseguirá materializar absolutamente nada lá para frente. Ok. E muitos jovens perguntam-se como investir entre depósito a prazo, fundos de investimento e mercado de capitais. Qual é a opção mais adequada para quem está a começar? Bom, estes tipos de perguntas são tricky para mim, que sou consultor e analista de investimento, mas tentando dar aqui uma resposta que não leva nem para um lado nem para o outro. O melhor produto para começar é aquele que está alinhado ao nosso nível de conhecimento no mercado de capitais. Para quem não conhece nada de mercados de capitais, se calhar um depósito a prazo, que nem sequer é um produto do mercado de capitais, faz mais sentido, porque depósito a prazo é um produto comercial vendido pelos bancos. É dar o dinheiro ao banco, para o banco utilizar e depois dar juros. E depois, os fundos de investimentos seriam uma porta de entrada para quem tem pouco conhecimento, ainda está com muito pouco conhecimento, mas quer estar exposto ao mercado de capitais. Porque dentro dos fundos de investimento, o teu dinheiro é gerido por um profissional. Claro, pagas a ele, até para termos conta bancária pagamos, quanto mais para investirem o nosso dinheiro. Nós pagamos uma comissão de gestão por fazermos parte de um fundo de investimento. Mas os fundos de investimentos acabam sendo a porta de entrada para quem tem pouco conhecimento. E depois, quando evoluirmos mais ainda, poderemos então conhecer melhor as ações, as obrigações e os papéis comerciais e entre outras transações, até mesmo criptomoedas ou mercados internacionais, investir em ações no exterior, mas quando já termos um certo conhecimento, uma certa base de como funciona o mercado de capitais. Então tudo vai depender, o melhor produto vai estar sempre dependente ao nosso nível de conhecimento sobre mercados de capitais, sendo que os depósitos a prazos seriam colocados nessa lista para conseguirmos ter o hábito de poupança. Ok? Porque estamos a poupar e o dinheiro está a crescer, pelo menos um pouquinho. E depois os fundos de investimento. Hoje, os fundos de investimentos em Angola, nós temos fundos abertos e fechados. E os fundos abertos hoje, por incrível que pareça, nós tivemos fundos que em 2025, e eu fiz um post sobre isso, tiveram rentabilidade de 90%. Por exemplo, fundos de ações que tiveram rentabilidade e retorno de 90%. Ou seja, colocaste 100 mil kwanzas, ganhaste 90 mil. E no final do dia tinhas 190 mil depois de um ano. Coisa que não conseguirias, se calhar, se entrasses no mercado de capitais e colocasses numa ação que não fosse num IPO ou numa oferta pública de ação. Então, com fundos de investimento conseguirias ter um bom resultado ou conseguirias ter o melhor hábito de estar por dentro de como o mercado de capitais funciona, e quando evoluires no teu nível de conhecimento, entrarias para as ações, as obrigações primeiro, depois as ações, porque tudo vai depender do nosso nível de conhecimento e do risco que nós queremos correr dentro do mercado de capitais, porque o nosso perfil também vai estar avaliado aos produtos que nós teremos de investir. Se a Carla for uma pessoa muito conservadora, se calhar a ação não faria muito sentido para ti. Mas se calhar uma obrigação do tesouro, um depósito a prazo ou até mesmo um fundo de investimento faria sentido. Tudo vai depender do teu perfil, e do nível de conhecimento que tens dos produtos. Entre eles, o melhor, está aí. Vai depender sempre do lado em que tu estás. Mas eu diria que fundos de investimento, sendo assim um pouquinho mais straight, fundo de investimentos e obrigações do tesouro para começar,
porque são produtos de renda fixa, as obrigações, Sim. e produto de renda variável, gerido por profissionais, os fundos de investimentos, seria uma boa porta de entrada. Sendo que no fundos de investimento não há garantia de rentabilidade. O fundo de investimento pode subir ou descer. A única segurança é que tu tens um profissional a trabalhar com o teu dinheiro. Ok. E como é que na prática um jovem pode investir em fundos de investimento em Angola? Quais são os passos e cuidados essenciais? Boa. Ao investir em fundos de investimento, o que é que um jovem pode fazer na prática? Pronto, em Angola, os fundos de investimento são geridos pelas sociedades gestoras de organismos de investimentos coletivos, famosos SEGOICs. Os SEGOICs é nada mais, nada menos do que gestores de fundos de investimento, ou seja, as empresas que têm a autorização da Comissão de Mercados de Capitais para receberem dinheiros de participantes, como nós, que são chamados cotistas, e utilizarem este dinheiro para colocarem dentro do mercado de capitais. Como é que um jovem pode investir nisto? O primeiro passo é então escolher o fundo ou a entidade gestora de fundos que se adeque àquilo que tu queres, às suas necessidades. E escolher o fundo que também tem o teu perfil, porque existem fundos de ações, existem fundos de obrigações, existem fundos de investimento misto e tudo vai depender daquilo que tu procuras. Escolher o fundo. Hoje nós temos a BFA Gestão de Ativo, hoje nós temos a Standard Gestão de Ativo, hoje nós temos a OASI Investment, hoje nós temos a CASAI. Existem várias entidades gestoras. Dentro dessas entidades gestoras tem vários fundos, sendo que uns são abertos, outros são fechados. Os fundos fechados, entras e a porta fecha. E depois de fechada, já não sais até que o fundo seja liquidado. Ou seja, até que o fundo seja dissolvido, ou então podes vender a tua cota deste fundo dentro do mercado de capitais, se o fundo assim prever. E depois tem os fundos abertos que tu podes entrar e sair quando bem quiser. Então quem está a começar, se calhar, para não estar com aquele medo do tipo, meu dinheiro foi, não sei o que está a acontecer, pegaria um fundo aberto. Dentro dos fundos abertos, escolheres o fundo aberto que se adeque ao teu perfil, conforme mencionei, tem os de ações, os de obrigações, os mistos, entre outros. Escolher o fundo e quais são os outros cuidados que devem ter além da escolha do fundo. Comissão de gestão. A comissão que nós pagamos para o gestor do fundo determina o quão grande será o nosso ganho. Se existirem muitas comissões sobre o fundo, o ganho poderá ser diluído em função das comissões que nós estamos a pagar. Vamos supor que um fundo rendeu 10% no ano, mas tens uma comissão de 9%. Então, dos teus 10%, vão pegar esses 10%, que por exemplo são 100 mil kwanzas, e vão tirar 9% dos 100 mil para dar ao gestor. Tu acharias que ias receber de 100 mil kwanzas, mas não vais receber 100 mil, vais receber 100 mil menos os 9% que seria pago ao gestor do fundo. Existem fundos que, por exemplo, têm comissões variáveis, além da comissão fixa. Então, quanto mais o fundo sobe, mais pagas. E tens que ter esses cuidados para escolher o fundo. A outra coisa é olharem também para o tamanho do fundo. Ao escolherem um fundo, devem sempre escolher um fundo de um gestor competente e que nos fundos anteriores teve uma boa performance. E além da boa performance, tem muito dinheiro a gerir. Porque se está a gerir muito dinheiro é porque muita gente confia nesta pessoa. E toda essa informação tu consegues ver dentro do site da entidade gestora do fundo, no prospecto do fundo, porque todos os fundos têm que ter uma ficha técnica, que nem um bilhete de identidade, que vem toda a informação do fundo, que é o tal chamado de prospecto. Olhar para o prospecto e ficar muito atento às comissões, à qualidade do gestor do fundo e o tipo de ativo que este fundo vai estar a investir. Ok. Bom, agora para encerrarmos, temos aqui algumas perguntas de respostas rápidas. Podem ser justificadas em poucas palavras. Podemos começar? Boa, vamos a isso. Poupança imediata ou investimento a longo prazo? Investimento a longo prazo, 100%. Ok. Qual é o maior erro financeiro que um jovem comete? Gastar tudo o que ganha. A melhor idade para começar a investir? Ontem. Ontem? Quanto mais Então, cedo, melhor. Ok. Um hábito financeiro que muda a vida? Um hábito financeiro que muda a vida. Poupar pelo menos 10% do teu salário. Ok. Cartão de crédito, aliado ou inimigo? Depende. Pode ser aliado. Eu amo cartão de crédito. Pode ser inimigo. Eu odeio cartão de crédito. Tudo vai depender de como tu vais utilizar este cartão. Depende.
Ok. Uma regra de ouro sobre dinheiro. Uma regra. Epa. Uma regra de ouro sobre o dinheiro. Ninguém cuidará melhor da tua família do que você. Acho que essa é a regra de ouro. Ou seja, quanto mais dinheiro tu tiveres, mais deves racionalizar como utilizá-lo, porque ninguém vai cuidar de melhor da tua família do que tu. Ok. Se pudesse recomendar apenas um livro sobre finanças, qual seria? Olha, se pudesse recomendar um livro sobre finanças, essa pergunta aqui, tem muito livro e vai depender sempre da qualidade da pessoa e o que a pessoa efetivamente procura. Sim. Mas se tivesse que recomendar um livro, exclusivamente um livro, apesar de ser clichê, acho que o livro que melhor fala sobre finanças, na minha opinião, para quem quer aprender, já estou a dar uma resposta bem longa, olha, o livro já estava na minha mente e acabei por esquecer. É o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, sim, este livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Cá em Angola, este sim, livro? tem. Temos, ok. É um dos melhores livros para mim de finanças. Se bem que Pai Rico, Pai Pobre também serve para isso. É um mas... livro muito famoso, por acaso eu vejo apostarem muito. Sim, mas o segredo o Homem Mais Rico da Babilônia é um excelente livro sobre finanças e comportamento, principalmente. Okay. Investir sem estudar, sim ou não? Nunca investi sem estudar. A percentagem mínima ideal para poupar todos os meses? Não existe, só tens que poupar. Ok. Fundo de emergência essencial ou opcional? Obrigatório. Obrigatoríssimo. Mercado de capitais para jovens, oportunidade ou ameaça? Oportunidade, 100% oportunidade. Dá para fazer muito dinheiro no mercado de capitais, como também dá para perder. Mas aí tá, investir sem conhecimento, sim ou não? Sim. Não. Ele deve investir sempre com conhecimento. E então, quando temos o conhecimento, o mercado de capitais vai ser sempre o nosso aliado. Ok. O melhor conselho financeiro que já recebeste? O melhor conselho financeiro que já recebi. Deixa eu ver, qual foi o melhor conselho financeiro que eu já recebi? Epá, tem vários aqui, mas se calhar o melhor que eu já recebi mesmo veio da minha dama e foi daquela. O melhor conselho que eu já recebi nem foi um conselho, foi uma crítica na verdade. Então não diria conselho. Foi uma crítica no intuito. Se você não consegue nem sequer poupar dinheiro, não consegues garantir que a poupança fica na poupança, como é que tu achas que vais constituir uma família amanhã? Isso aqui foi tipo... Me deixou lixado, me deixou muito triste porque eu tinha um grande problema. Eu poupava e conseguia... E falta uma coisa que eu gostava até de mencionar sobre bloqueios que muita gente tem. Bloqueios financeiros. Muita gente consegue fazer muito dinheiro, mas chega num determinado montante e daí não passa. Porque tem um bloqueio. Eu já tive esse bloqueio. Eu já tive o bloqueio de 1 milhão de kwanzas, já tive o bloqueio de 10 milhões, dos 20 milhões, não posso avançar muito. Mas já tive vários bloqueios. Eu tinha, no início da minha carreira, o bloqueio dos 1 milhão de kwanzas. Sempre que eu conseguisse atingir 1 milhão de kwanzas, eu inventava a forma de gastar o dinheiro. Sempre. Inventava uma forma de gastar dinheiro para depois conseguir juntar de novo até 1 milhão. E um dia ela chamou uma atenção porque estávamos a falar sobre o quanto nós tínhamos de poupança e ela sabia o quanto eu tinha. E quando chegamos no dia dessa conversa, eu tinha menos. E ela me perguntou: se você não consegue gerir o dinheiro que você tem, como é que você vai conseguir gerir uma família? Isso para mim foi uma das coisas que mudou a minha vida e eu levo isso até hoje e é uma das coisas que me fez mudar a forma como eu gero ou faço a gestão do meu dinheiro até a data de hoje. Então foi uma crítica construtiva. Foi uma crítica construtiva. Ela também estava a pensar: se esse gajo não consegue poupar, depois amanhã quando eu me casar com ela, isso vai me matar. Sim. Não, fez muito bem. Tá vendo como é que as mulheres são essenciais na vida dos homens? No meu caso, eu diria assim: mulher faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E foi por conta de uma mulher que por acaso está comigo até a data de hoje, até o que a morte nos separa, que eu consegui mudar a forma como me relacionava com o dinheiro, apesar de sempre trabalhar com mercados financeiros. Mas tinha esses bloqueios e ela foi uma das pessoas que desbloqueou tudo isso na minha mente. Ok. A primeira coisa que um jovem deve fazer ao receber o salário? Orçamento.
nem é gastar, é escrever. É A verdade. primeira coisa é planificar, é olhar para onde vão ir as despesas. E depois, antes mesmo de começar a gastar, lançar logo para a reserva de emergência a primeira parte da divisão, caso ainda não tenha uma reserva de emergência. Se pudesses deixar apenas um conselho financeiro aos jovens, qual seria? Se pudesse deixar um conselho financeiro, o que eu diria para a nossa juventude é: a vida é feita por desafios e quanto mais desafios nós temos, mais temos que ter a capacidade de poder. Quanto mais desafio nós tivermos, mais significa que nós estamos capazes de conseguir ultrapassar esses desafios. Então, esforcem-se, porque o quanto mais vocês conseguirem receber e garantir com que aquilo que vocês recebem fique e não saia, mais vocês vão conseguir fazer com que a vossa vida financeira amanhã esteja mais estável. E o segredo nunca vai estar associado àquilo que vocês estão a ganhar. Apesar de receberem muito, isso não significa que vocês estão bem. O estar bem significa conseguir ficar mais ainda. Se vocês estão a ganhar mais, melhorem a vossa qualidade de vida naturalmente, mas consigam sempre fazer com que este dinheiro que fica consiga gerar novo dinheiro. Porque de nada vale poupar sem conseguir fazer com que essa poupança cresça. E a poupança só cresce quando o dinheiro está a trabalhar. Conforme eu disse no início para vocês, eu não posso deixar o dinheiro ficar 24 horas sentados na minha conta bancária enquanto eu vivo 8 horas do meu dia, todos os dias, a trabalhar para conseguir esse dinheiro. E vocês devem fazer exatamente a mesma coisa. E o caminho faz-se caminhando. E é neste processo que vocês vão ter de vida financeira, de vida como pessoas dentro da sociedade, que vão conseguir materializar os vossos resultados. Pode ser que hoje vocês não estão a ver o luxo ou os resultados dos sacrifícios que vocês estão a fazer à data de hoje. Mas, independentemente disso, não desista, porque a perseverança e a consistência é a chave para o sucesso e para grandes resultados nas coisas que nós fazemos na nossa vida. E o foco é a base de tudo. Não se distraiam com qualquer coisa que passa na vossa frente, porque às vezes aquilo que brilha não é ouro, às vezes é apenas uma coisa que está pintado de amarelo. Às vezes uma pedra no vosso caminho não é prata, é apenas um cimento que foi bem feito e estava ali como se fosse uma pedra. Então, nem tudo que brilha é ouro e nem toda oportunidade é uma oportunidade. Se vocês têm objetivos, mantenham-se focados sempre nos vossos objetivos, porque deste jeito vocês vão conseguir alcançar os vossos resultados, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista pessoal e quer do ponto de vista profissional. A melhor decisão que vocês poderão tomar na vossa vida hoje é poupar. É garantir que aquilo que entra não saia na mesma velocidade em que entrou. E desse jeito, naturalmente, vocês vão ter grandes resultados. E se hoje não consegues ganhar muito, já foram tipo uns 10 conselhos, mas pronto. E se hoje não consegues ganhar muito, foca-te em conseguires te capacitar, porque é dessa capacitação que você vai ter novos resultados. Quanto mais nós sabemos, mais nós ganhamos. Porque conseguimos utilizar o conhecimento a nosso favor. E é isso, meus jovens. Espero que depois deste episódio, com a participação do Silveira, né? Silveira, porque aqui no meu roteiro tá Silveiro, depois tá Silveira. Silveiro. Silveira. Silveira. As pessoas chamam-me Silveiro, mas pronto, porque acham que Silveira é feminino, mas não, é mesmo Silveira. Não, mas eu conheço alguém Silveira, mas pronto. Espero que depois deste podcast, com a participação do Silveira, vocês tenham aprendido. Porque nós queremos uma geração próspera, não queremos jovens que lá daqui a mais 10, 15 anos estão aí sem futuro nenhum, porque hoje estão a paredar o dinheiro, não pensam no amanhã, porque só se vive uma vez. Isto aqui foi uma aula gratuita, tá? Foi uma aula gratuita, aula dada, aula muito bem dada, que eu até também saí daqui formatada, porque eu também tenho alguns hábitos feios ainda quanto a isso. Mas é isso, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Silveira. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui no nosso primeiro episódio. Espero que seja o primeiro de muitos. E é isso, caso queiras deixar as tuas redes sociais aqui, podes dizer o teu contacto, esteja à vontade. Olha, para quem ainda não me segue,
vocês já sabem, quem ainda não sabe, eu sou o criador da Liga do Investidor, a maior ainda, né? Ainda não é a maior comunidade, mas futuramente a maior comunidade de investimento de Angola. Poderão encontrar muito conteúdo de valor, literacia financeira, finanças e investimentos e mercados de capitais dentro de ligadoinvestidor.ao, ok? Que é a única plataforma que eu tenho e que partilho muitos conteúdos sobre finanças e investimento. Ok. Já citaste as tuas redes sociais? Já. Só esta. Ok. Só tenho uma única rede social. No Instagram. Ok. E é isso. O primeiro episódio do Conversando.com foi este, sobre finanças. Não percam os próximos episódios. Fiquem atentos às nossas redes sociais no Facebook, no Insta e no YouTube. Estaremos aqui todas as semanas com novos episódios. E é isso. E aproveitem também para seguir nas redes sociais, Carla R. Mendes. E é isso. Beijinhos e até o próximo episódio. Tchauzinho. Bye, bye.